Agora chegou a hora da gente praticar, né? Calorimetria numa ordem bem prática. O que é que eu quero de vocês? Eu quero de vocês um pouquinho de atenção para pequenos detalhes, para a gente não ficar sofrendo na hora dos cálculos, combinado? Vamos usar nossa lousa de forma bem tranquila aqui e vamos criar algumas situações bem práticas. Nos 2 vídeos a seguir, eu fiz uma série de questões, inclusive do Enem, para vocês verem como, quando a gente compreende o que é que acontece numa busca por um equilíbrio térmico, como fica bem mais fácil tudo isso daí acontecer. Meus amigos, olhem comigo. Imaginemos uma situação fictícia, vamos pegar água, tá? Vamos pegar água. Imaginemos uma situação fictícia que eu tenho uma certa quantidade de água, vamos colocar 100 gramas de água, a temperatura de 20 graus Celsius. E eu quero misturar com outros 100 gramas de água, só que a 60 graus Celsius. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, isso vem dado na nossa prova, ok? Ah, mas você começou com um exercício muito simples. Não se começa na academia fazendo os exercícios mais pesados, nenhum número de repetições além do que você aguenta. Todo o processo tem começo, meio e fim, tá? Então, dá uma olhadinha. Eu gostaria de saber qual é a temperatura de equilíbrio térmico dessa mistura. Amigos, aquela substância que está com a temperatura maior, ela vai ceder calor. Essa substância que está com a temperatura menor, ela vai receber o calor que é cedido pela outra substância. Então, esse calor recebido mais esse calor cedido, essa soma tem que dar 0. É um balanço energético, não é? Então, olha só comigo. Como é um calor sensível, como é um calor de troca de temperatura, o que é que a gente tem? M, calor específico da água 1, delta T. T de equilíbrio, menos 20. Mais, vamos lá, M, calor específico sensível 1, T de equilíbrio, menos 60. Lembra que o nosso referencial é sempre aonde acontecerá o equilíbrio. Nesse caso aqui, como as massas são iguais, nós podíamos dividir por 100, 0 dividido por 100, 0. Lembra, eu dividi dos dois lados. T de equilíbrio menos 20, mais T de equilíbrio menos 60, igual a 0. 2 vezes a temperatura de equilíbrio igual a 80, nós obteríamos nessas trocas de calor 40 graus Celsius, água a 40 graus Celsius. Se eu misturei 100 gramas com mais 100 gramas, nós vamos ter 200 gramas. Aí vem aquela perguntinha, ah, mas as massas sempre serão iguais? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Nós poderíamos colocar aqui 200 gramas de água agora a 60 graus Celsius e perguntar novamente qual seria essa temperatura de equilíbrio. Apenas para você perder essa coisa, vai ser, tá? Você poderia colocar também, sei lá, essa temperatura aqui. Vamos mudar a temperatura também, 70 graus Celsius. Vamos lá. Meus amigos, mesma coisa. Aquela água que está com a temperatura maior vai ceder calor e essa daqui que está com a temperatura menor vai receber esse calor. E essa troca de calor vai dar igual a 0. Vamos a seguir ver o que é que a gente pode fazer. Essa massa de água vezes o calor específico da água vezes a variação da temperatura sofrida é o calor recebido por essa quantidade de água, combinado? Aquela massa de água vezes o calor específico dela vezes a variação da temperatura, T de equilíbrio menos 70,
essa troca de calor tem que dar igual a zero. Apenas para você ir treinando a sua habilidade com simplificação, nós podemos dividir isso aqui por 100, podemos dividir isso aqui por 100, e 0 dividido por 100, que seria 0. Meus amigos, T de equilíbrio menos 20, mais 2 vezes T de equilíbrio menos 140, igual a 0. 3T de equilíbrio igual a 160. A temperatura de equilíbrio vai ser 160 dividido por 3. Como o nosso objetivo aqui não é fazer cálculo, outra hora você faz essa conta, cara. Eu quero que você veja a montagem do problema. Mas, Vasco, nessa daqui só havia mudança de temperatura. Vamos brincar quando tiver mudança de estado físico? Boa ideia. Vamos dar continuidade aqui a esse processo, criando mais uma situação fictícia. O bom mesmo é que a gente cria aqui na hora, que a gente não fique só partindo de questões já pensadas previamente, tá? Como, por exemplo, eu imagino que se eu tiver 100 gramas de gelo, ok? Esse gelo está a 0 graus Celsius, tudo bem? Calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Perfeito? Amigos, imaginemos agora que eu vou ter aqui 200 gramas de água. Essa água está a 40 graus Celsius. E eu quero saber qual a temperatura do equilíbrio. Amigos, aqui nós temos 3 hipóteses. Nós podemos fazer com que essa água chegue a 0 graus Celsius e consiga derreter todo o gelo, não consiga derreter todo o gelo, e ela ainda pode conseguir derreter todo o gelo, ou seja, conseguir derreter mais gelo do que o que a gente tem, ou seja, ela não precisaria ir até 0 graus Celsius, nós teríamos água a uma determinada temperatura. Para isso, respeitando a opinião contrária, eu estou falando aqui para aquele aluno que tem um pouquinho mais de dificuldade. Eu adoro fazer essa pesquisa. Saca só comigo. Qual a quantidade de calor cedida no máximo pela água nessa questão? Era se ela fosse até 0 graus Celsius. Você concorda? Então, a água, se ela fosse até 0 graus Celsius, ela poderia ceder M, calor específico da água no estado líquido 1, delta T. Se ela fosse até 0 graus Celsius, a variação de temperatura seria menos 40. Então, a quantidade de calor cedida no máximo pela água seria de 8.000 calorias. Vasco, por que deu negativo? Para simbolizar perda, tranquilo? O bom desse papo é você perguntar, você pode usar os comentários daí do vídeo para fazer alguma pergunta, você pode usar o inbox lá do meu Instagram, @VascoVV. A gente está sempre à disposição de vocês para clarear qualquer perguntinha, ok? Qual a quantidade de calor recebida no máximo pelo gelo? Pelo gelo. 8.000 calorias, beleza? Se a água perde isso, o gelo receberia isso. Aí eu te pergunto, quanto é que eu preciso de calor para derreter esse gelo? Olha, aqui é o que o gelo pode receber no máximo. E para derreter o gelo? Para derreter o gelo todo, eu precisaria de, vamos comigo, quantidade de calor latente para derreter esse gelo. Massa vezes o calor latente, que é 80. Opa, eu precisaria exatamente de 8.000 calorias. De acordo com essa minha pesquisa, o que é que eu posso te dizer?
Se o gelo vai receber 8.000 calorias e ele precisaria de 8.000 calorias para derreter por completo, qual vai ser a temperatura do equilíbrio? No equilíbrio térmico nós teremos 300 gramas de água, porque todo o gelo vai derreter, a 0 graus Celsius. Só uma perguntinha, e se essa quantidade de água aqui fosse menor e essa quantidade de calor cedida fosse menos do que 8.000? Significaria que a gente não ia conseguir derreter todo o gelo. Nós teríamos água e gelo a 0 graus Celsius. Com esse vídeo, a gente dá uma introduzida na parte dos exercícios e nos próximos vídeos você vai ver algumas questões de vestibular, ok? Um grande abraço, obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo.